Sabe quando você ouve uma coisa que dá aquele estalo? Você fala, poxa, nossa, aqui mudou o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu quando eu ouvi. É isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, que mudou de uma vez por todas a minha forma de pensar sobre segmentação, de como encontrar meu público-alvo. Isso eu pude aplicar em vários projetos que eu pude trabalhar junto para clientes e nos nossos próprios projetos aqui na empresa. Que eu quero poder dividir com você hoje, porque eu sei que vai te ajudar demais. E se você colocar em prática, com certeza vai virar o jogo aí também e você vai atingir o público de forma muito mais assertiva. Beleza? Se por acaso você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. O meu nome é Rodrigo Magela, eu sou gestor de tráfego pago e eu ajudo empresas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a melhorarem os seus resultados anunciando na internet. Então assim, eu vou compartilhar minha tela com você e a gente vai falar um pouco sobre como você pode encontrar o seu público-alvo, ou seja, como você faz uma segmentação correta, uma segmentação mais assertiva nas suas campanhas, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, eu preparei algumas informações importantes, né? Eu vou colocar de forma bem visual aqui na tela para você poder entender. Então aqui a temática dessa aula aqui, desse vídeo é como encontrar o público-alvo, ou seja, como você faz uma segmentação correta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu falo de segmentação, deixa eu até voltar aqui, olhar para você aqui. Quando eu falo de segmentação, o que você pensa? Tá aí um tempinho para você pensar, tá? O que vem à sua mente? Fala, segmentação. A maioria das pessoas vão pensar nisso aqui. Olha, isso aqui. A maioria das pessoas vem à mente a segmentação lá na ferramenta. Ou seja, a ferramenta que você está anunciando, seja no Facebook Ads, seja no Google Ads, onde você vai colocar o país, ou a cidade, ou o estado que você vai anunciar, a idade, né, das pessoas que você quer impactar, o gênero, se é homem ou mulher, ou os dois, o idioma, o interesse, né, ou vários interesses que essa pessoa tem. Então, assim, a maioria das pessoas, né, de gestores de tráfego, quem faz campanha na internet, se prende a isso. E eu falo isso porque eu era assim. Eu me prendia meramente à parte técnica, então eu me aprofundava em cada vez saber mais interesses lá que tinham na ferramenta. E isso é legal, você tem que fazer isso, mas não é só isso, tá? O jogo virou quando eu entendi que os dois pilares principais da segmentação, tá? Que o primeiro é a parte da segmentação técnica, que é isso que eu te mostrei aqui, quando você vai lá na ferramenta e você sabe o que tem que fazer na ferramenta, e isso é fundamental, isso é importantíssimo, só que quando eu fazia só isso, né, isso era 50%, faltava os outros 50% para eu ter resultado, que é a segmentação pelo conteúdo. Talvez você fale, poxa, não entendi. E aí, para eu explicar um pouco melhor, deixa eu te mostrar uma frase. Foi exatamente essa frase que eu ouvi que virou a chave, que assim, abriu a minha mente. E eu quero que você ouça ela com atenção e possa pensar realmente sobre essa frase, que é o seguinte, essa daqui, ó. O conteúdo segmenta a audiência. Vou falar mais uma vez. O conteúdo segmenta a audiência. Essa frase me fez pensar, poxa, que é o seguinte, às vezes eu fico tão preso à segmentação técnica de saber que pelas configurações da ferramenta eu estou atingindo o público correto, né, que eu esqueço da outra parte, que é o que eu estou mostrando para essa pessoa para atrair ela. Porque mais do que pensa comigo o seguinte, a pessoa que está do outro lado, ela não sabe a segmentação. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou anunciando para advogados, ele não sabe que aquele anúncio é só para advogados. E aí, qual que é o ajuste que você faz para que essa comunicação seja muito mais efetiva, né? Você ter uma comunicação personalizada para aquela pessoa. Então, por exemplo, imagine que você quer impactar um público, tá? Um público de pessoas que são bacharel em direito, mas ainda não passaram na prova da ordem, na prova da OAB. Então, o que acontece? Mais importante do que você simplesmente colocar lá bacharel, achar uma segmentação que você atinge esse público pela idade, ou você começa a criar teorias, né, na sua cabeça, e a gente tem que testar muita coisa, certo? Mas mais importante que isso é imagine que seu anúncio apareça e fala assim, olha, esse é uma aula, é um PDF, é um e-book exclusivo para você que quer passar no exame da ordem da OAB. Ou seja, você tem uma comunicação, um conteúdo altamente segmentado para o público que você quer atingir. É até melhor do que a
a própria segmentação técnica em si. Porque para alguns nichos, tá, que são bem pequenos, bem menores, às vezes está fazendo um tráfego local, um público muito segmentado, quando você segmenta demais, você tem um custo bem mais alto para anunciar para essa audiência, e às vezes não vale a pena. Então, às vezes vale a pena você ter um público um pouco mais amplo, mas uma comunicação, um conteúdo assertivo. E essa é a virada de chave. E aí eu quero te mostrar mais alguns exemplos aqui para você poder entender. Vamos lá então, vou te dar um exemplo de duas campanhas aqui, dois anúncios diferentes, com propostas diferentes, mas que cada um cumpriu o seu papel de atingir o público-alvo, tá? E você vai entender essa dinâmica. Por exemplo, no primeiro anúncio, aqui da esquerda, onde eu coloquei perfil, como que eu segmento pelo conteúdo? Tá? O conteúdo ele tem um destinatário específico, né? Ele tem um perfil que eu quero atingir. Então, tem a temática do conteúdo, que no caso aqui era uma série de lições, como criar um funil de vendas lucrativo para a sua clínica odontológica. E aí eu deixo de forma bem enfática que é exclusivo para dentistas. Então aqui é um conteúdo que segmenta, daí inclusive fica bem destacado que é algo exclusivo para dentistas. O que aconteceu? Isso me permitiu, entre aspas, brincar com a segmentação lá na ferramenta. Então, como não tem uma segmentação específica para dentistas, tem uma segmentação para você atingir médicos, né, e profissionais da saúde. Eu coloquei também, testei em segmentação marcas de implante dentário, que é coisa que só o dentista conhece. Brinquei com várias coisas, digamos assim, mas o que me ajudou a trazer pessoas realmente qualificadas para o produto que eu queria vender, que nesse caso aqui era uma consultoria, foi o fato de o conteúdo segmentar a audiência. Então me gerou muito resultado. Então esse aqui é um formato. E aí eu trouxe um outro, tá, que está aqui da direita, que é uma outra pegada, onde você não tem um perfil específico, ou seja, um dentista ou um advogado, não é uma pessoa específica que você quer atingir, é mais pessoas, né, em um nicho que tem interesse por aquele assunto. E aí o que acontece? É importante que o seu assunto tenha termos específicos que só quem é da área conhece. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma recompensa, um PDF que está rodando, que é uma campanha minha. É o seguinte, são 3 templates de copy, aí você vai ver que o termo copy fica até enfatizado, para anúncios de alta conversão. Então eu deixei de forma mais destacada o termo copy e o termo anúncios, que são coisas do cotidiano, né? São coisas do dia a dia de quem tem interesse por esse assunto. Não é qualquer pessoa que sabe o que é copy, por exemplo. Muitas pessoas não sabem o que é um copywriter, o que é a técnica de copywriting, né? Escrita persuasiva, ela não sabe o que é isso. Então, quando ela bate o olho aqui, ela não se conecta. Então, eu testo, isso me dá a possibilidade de brincar também com as segmentações. Então, por exemplo, essa campanha está rodando para quem tem interesse em marketing digital, que é alguém mais próximo. Rodando para quem tem interesse por publicidade online. Mas isso me dá um público grande, cerca de 16 milhões de pessoas, e uma forma de segmentar, e aí eu tenho uma taxa, tanto uma taxa de cliques alta, porque o assunto é muito específico, quanto uma taxa de conversão de quem clica nesse meu anúncio e vai para a minha página de captura, a taxa de conversão é de 74%. Então o que acontece? O que eu quero te mostrar aqui? Quando você segmenta pelo perfil, né? Então você tem um conteúdo ali que tem uma proposta para um perfil específico de pessoa, você consegue atrair um público qualificado, foi o caso aqui dos dentistas, a gente conseguiu atrair muitos dentistas com interesse na consultoria, tá? E aí ver reuniões, ver uma série de coisas, é realmente a proposta que a gente queria trazer, e aqui é trazer pessoas que querem aprender mais sobre tráfego e sobre copy. Então eu queria só te mostrar de uma maneira prática como que eu faço isso, e isso realmente muda a dinâmica. Se eu colocasse aqui uma imagem aleatória, simplesmente da pessoa no computador, por exemplo, o conteúdo não ia segmentar, tá? Então aqui eu deixo muito enfatizado, né? De forma muito clara, o que a pessoa vai ter acesso quando ela clica aqui nesse anúncio, e aí eu consigo atrair pessoas qualificadas, ou seja, o meu público-alvo, tá? Essa clareza faz com que você mude o jogo. Segmentar pelo conteúdo é a virada de chave
que parece algo muito simples, tá? Talvez você olhe, poxa, é só isso, mas é algo simples que muita gente não implementa. Muitas vezes eu me deparo com anúncios onde eu não consigo entender para quem é aquele anúncio. A pessoa não consegue deixar isso claro na comunicação e isso faz com que às vezes eu clique no anúncio que quando eu abro a página eu falo, poxa, isso aqui não é para mim, aí eu saio. De certa forma, é claro, você nunca vai converter 100% das pessoas que clicam no anúncio, só que você tem que procurar ao máximo qualificar essa pessoa antes mesmo dela clicar e ter muito mais resultado. Então, o que eu quero te dizer em resumo, é algo simples, tá? Mas que muitas pessoas não implementam e por causa disso elas não têm resultado. Aí o que acontece? Como que você chega, tá? Nessa questão de encontrar o perfil, de encontrar um assunto que faça sentido e que você tenha resultado. Porque às vezes você leva isso de uma forma equivocada e simplesmente coloca no seu anúncio para quem ele é, mas você não conhece, você não sabe com quem você está falando. Porque como que você sabe, por exemplo, quando você assiste um anúncio que eu estou falando com você? Quando eu uso uma comunicação que você se identifica. Então, suas dores, o que te incomoda, quais são os seus sonhos. No contexto daquele produto que eu quero te oferecer, ou daquele serviço, ou até mesmo material gratuito, o contexto tem que estar envolvido com o que você quer alcançar. Seja algo que você quer resolver, ou seja algo que você sonha conquistar. Para você chegar nesse ponto de acertar na comunicação, de comunicar com essa audiência de maneira muito assertiva, você precisa fazer uma coisa que muita gente tem preguiça de fazer. E é por isso que elas não têm resultado, que é o seguinte, fazer uma pesquisa. Exatamente, fazer pesquisa da audiência, qual o conteúdo que ela consome, e aí com isso você consegue criar uma comunicação muito mais amigável, muito mais assertiva. E aí como que você faz isso, tá? Eu vou te passar aqui duas formas muito efetivas de você realizar uma pesquisa, tá? Uma pesquisa sobre a sua audiência e ter muito mais assertividade ao comunicar com ela. Você precisa entender que tem dois tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Qual é a diferença entre elas? Deixa eu te mostrar aqui. A quantitativa, você vai pesquisar em ferramentas que te fornecem essas informações. Então, por exemplo, eu não sei se você conhece, mas existe uma ferramenta do Facebook que chama Audience Insights. Lá você pode descobrir, por exemplo, o interesse daquelas pessoas que você quer atingir. Por exemplo, eu quero impactar pessoas entre 35 e 45 anos de Salvador. Quando eu coloco essas informações lá no Audience Insights e segmento Salvador e a idade, ele vai me trazer uma série de informações. Quantas pessoas tem, primeiramente, isso é muito bom saber para você ter ideia noção do tamanho do público. Eu estou falando local, mas isso pode ser nacional, né, para o Brasil todo, pode ser até mundial. Quando você segmenta lá o local onde você quer anunciar, ele traz essa base de quantas pessoas tem. São mais homens, são mais mulheres, são casados, são solteiras, quais são as páginas que elas curtem, uma série de coisas que pode, né, e vai te ajudar muito a entender essa audiência. Uma outra ferramenta muito poderosa é o planejador de palavra-chave do Google. É uma ferramenta também gratuita que você consegue entrar lá e colocar qualquer termo e ele vai te listar uma série de pesquisas relacionadas àquele termo. Então, sabe, é essa dinâmica e isso vai, por exemplo, às vezes você cria um e-book onde o tema, o título é muito ruim. Um título que não conecta com o que as pessoas precisam. Então, até isso, e é aí que entra a pesquisa, é aí que entra a análise, para você criar um conteúdo. Então, quando eu falo conteúdo segmentar audiência, parece algo muito raso, mas quando você pensa profundamente que o título do seu vídeo, o título do seu e-book, o texto do seu anúncio, a imagem, o vídeo, tudo isso comunica, né, o poder do contexto, isso faz com que você tenha muito mais resultado. Então, planejador de palavra-chave é o que vai te ajudar muito. E existe também as pesquisas qualitativas, né? Que é quando você faz entrevista. Então, se você tem uma empresa que você já tem clientes, né? Pode fazer a pesquisa com os próprios clientes, você pode fazer a pesquisa com a sua base de e-mails, entender um pouco mais sobre a necessidade deles e ter algumas perguntas lá com campo aberto, perguntas mais subjetivas, onde ele pode escrever e você vai entender um pouco mais sobre o campo semântico. Tanto que esse vídeo que eu estou gravando aqui é com base em dúvidas da minha audiência. Muitos deles têm essa dúvida e assim, isso me traz muitas respostas, tá? Então esse é um ponto. Outra forma de você fazer pesquisa qualitativa é através de fóruns.
Aí você pode entrar no Yahoo. Quando eu falo fóruns aqui também entra grupos do Facebook. Existe uma série de formas de você encontrar, né, respostas e entender um pouco mais sobre a sua audiência, beleza? Seja uma audiência nova, você está começando do zero, ou seja sua ou de um cliente, você entender um pouco mais isso, tá? Quando você vai para grupos do Facebook, você entra em grupos que sejam relacionados à audiência que você quer impactar, né? E então você tem várias formas de fazer isso. Então, implemente essas duas formas, faz a pesquisa, tá? Não pense em fazer algo muito profundo, faz uma pesquisa, aí demanda aí uma semana, 15 dias no máximo, fazendo uma pesquisa, testa, vai lá, implementa, e aí veja se é aquilo mesmo, você vai ajustando até chegar num nível onde você tem muito mais resultado. Porque aí entra o último ponto, a última mensagem que eu quero deixar para você, que é mão na massa, teste, 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 continue testando. É isso que faz a diferença entre uma pessoa que tem resultado e quem não tem resultado. Nossa, eu sempre que eu entro no projeto, eu testo muitas segmentações. Às vezes segmentações que não tinham, entre aspas, nada a ver, eram as que davam mais resultado, porque a segmentação era até aberta, mas o conteúdo era específico. A pessoa se deparava com um anúncio que tinha uma clareza muito grande. Então, falava, pô, opa, isso aqui é para mim. Então, quando ela clicava, a gente tinha uma taxa de conversão muito grande. Então, eu quero deixar esse recado aqui para você, tá? Espero realmente que você implemente o que eu te falei aqui e pode ter certeza que vai gerar muito resultado. Se você gostou do vídeo, comenta aqui abaixo. Se você não gostou, diz aí também. É importante seu feedback. Tá? Se você também quer receber mais desse conteúdo, se inscreve. E aí, toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui. Combinado? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!